Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Conflito e Paz. Estamos chegando ao fim, faltam apenas poucas páginas. E hoje temos como leitor o Eurico e estamos sob a orientação do René. Lembrando que os nossos encontros ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. Temos também um perfil no Instagram, Leituras Sistêmicas. Temos um grupo no Facebook e no Telegram, Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. E já vou mostrar a nossa próxima leitura, que provavelmente iniciaremos semana que vem, Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. E sem mais delongas, Renê, já passo para você a palavra. Muito obrigado, Helena. Prazer estar aqui com vocês. Muitas coisas acontecendo no nosso campo, né? Muitos congressos, muitos movimentos. Em breve teremos o Hellinger Days com Sophie Hellinger aqui em São Paulo, né? E tivemos no dia 19/9/2024 a memória, né, de falecimento de 5 anos de Bert Hellinger, né? Então muitas pessoas postaram textos, postaram reflexões e o IBCF fez uma live, né, de memória e de agradecimento aí ao legado deixado por Bert Hellinger, né? E hoje, né, fui informado aqui pelas queridas colegas Cleusa, Regina e Helena, né, que é o dia de Edward Bach, né, do terapeuta floral, né, da homeopatia, né? E eu gostaria, sim, Cleusa, de fazer uma homenagem. Eu sou homeopatizado e nós sabíamos também do apreço de Bert Hellinger pela homeopatia, né, sendo que ele citava com frequência Edward Bach. Então, eu só vou fazer a leitura de um pensamento dele. Embora em nossa mente física não possamos estar cientes do motivo do nosso sofrimento, que pode nos parecer cruel e injustificado, nossas almas conhecem todo o propósito e estão nos guiando para que tiremos de tudo o máximo proveito. Edward Bach, né? Então, parabéns a todos os terapeutas florais, a todas as terapeutas florais. E lembrando, né, que essa também é uma, vou colocar a palavra ciência, né, fenomenológica, do caso a caso, da singularidade, e que segue fazendo sua pesquisa, né? E isso foi uma das coisas que nós falamos no segundo Congresso Internacional de Constelação Familiar, né? Não só da constelação familiar, mas de todas essas terapias integrativas, de todas essas formas de tentar dar respostas ou caminhos, né, às pessoas, ao sofrimento das pessoas, e a homeopatia está entre elas também, né? Então, parabéns aí a todos. E vamos seguir para, talvez, o final da leitura deste livro, né? Então, por favor, Eurico, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui presentes. Página 149, O Fim da Vingança. Proponho ainda um pequeno exercício. Fechamos os olhos e nos recolhemos em nosso centro. Deixando o nosso corpo, dirigimos-nos ao reino dos mortos e olhamos para os mortos de nossa família. Então, olhamos por cima deles, para os milhões que pereceram assassinados, violentados ou mortos por inanição. Ali jazem todos, e junto deles jazem os perpetradores
que os assassinaram, violentaram ou mataram de fome. Ali jazem também os mortos da guerra, tantos soldados civis mortos, os incontáveis que foram assassinados, violentados, mortos de fome, todos mortos. Ali também, ali jazem os inimigos que os mataram, os soldados de ambos os lados, todos mortos, todos iguais, nenhum melhor nem pior, todos mortos, um imenso exército de mortos. E ao longe, abaixo da linha do horizonte, aparece uma luz branca. Só vemos o seu clarão. Os mortos se levantam, voltam-se para essa luz e todos se curvam profundamente, as vítimas e os perpetradores, e nós nos curvamos com eles. Todos se curvam devotadamente diante dessa luz que permanece meio oculta. Enquanto os mortos continuam em sua reverência, nós nos erguemos, recuamos e deixamos todos, vítimas e perpetradores, entregues a si mesmos. Vamos nos afastando até que desaparecem de nossa vista. Então nos viramos, voltamos à vida e olhamos para o futuro. Aqui cessa toda vingança. Obrigado, O Eurico. Espírito. Eu vou sugerir aqui, nesse ponto, já que Hellinger traz uma meditação, eu vou sugerir mais uma que ele fez com a gente lá na Alemanha. E, logicamente, para quem quiser acompanhar, né, os pés no chão, sintam seus pés no chão, bem plantados no chão. Inspirem profundamente. Quem quiser manter os olhos abertos, pode mantê-los abertos. Quem quiser fechá-los, feche-os. Sinta todo o seu corpo. E eu vou convidar vocês a uma visualização muito parecida com a leitura que fizemos até agora. Você está olhando para um vasto campo à sua frente. E você está no alto, talvez no alto do vale. E conforme seus olhos vão descendo, você vai percebendo que há corpos. Homens, mulheres, crianças, idosos. Alguns lhe parecem familiares. Outros você desconhece. Mas todos jazem mortos nesse vale. Você olha e até onde seus olhos se estendem, há corpos. Você não sabe como, nem porquê. Mas nesse momento, você inspira profundamente. Você dá um lugar a cada um desses no seu coração. Sem dar nomes, sem identificar. Você simplesmente abre seu coração. E à medida que você faz isso, você percebe que esses corpos começam a descer, como se a terra os absorvesse. Descem homens, descem mulheres, crianças, idosos. A terra os cobre. E lá, onde havia um corpo, você percebe uma pequena planta começa a crescer. Até onde seus olhos podem ver,
começam a crescer neste vale. Pequenas mudas de árvores. Você sente elas crescendo, assim como você sente seu coração expandir. O vale é tomado de árvores grandes, pequenas, claras, escuras, frondosas, pontudas. Árvores de todos os tipos, grandes e florestas. Seu olhar se estende pelo vale, a floresta, para além dele. Você olha para o horizonte e se conecta a algo muito maior nesse horizonte. Você percebe seu corpo, o vale, as árvores, tudo conectado a essa imensidão maior no horizonte. Inspira. Sente os pés no chão. Volta o teu corpo, volta para o presente. Movimente seu corpo. Abre os olhos. Hellinger propõe aqui uma meditação que tem a ver aí com conflito e paz, tem a ver com o cessar da vingança. Na morte somos todos iguais. Né? Não há malvados e bonzinhos. Finitude chega para todos. E essa meditação, Bert Hellinger, ela fez para conectar o campo. Né? Talvez uma forma até de encerrar um workshop de constelação. Um workshop onde houve muito pesar, muito luto. Ele sugere isso. Né? Olhar para essa imensidão e incluir esse todo maior, do qual você faz parte. Como Hellinger falava, eu sou um junto ao grande mistério. Né? Mas isso não é uma meditação de nosso ego, é uma conexão nossa com esse todo maior. Continuar mais um pouquinho, Eurico, por favor. O espírito e o espiritual. Às vezes, quando utilizamos o espírito, procedemos como se pudéssemos dispor dele. Às vezes, vamos vivendo e trabalhando, e aí descobrimos alguma coisa, uma lei, uma ordem. Então, pensamos ter descoberto algo especial, e de fato o fizemos por algum tempo. Porém, o espírito não se deixa dirigir por nossas descobertas. Não podemos apelar para o espírito ou para o espiritual quando as aplicamos como se elas fossem a verdade e o definitivo. Quando cessa essa evolução, a vida cessa. Quando cessam as mudanças, a vida cessa. Quando cessam as novas luzes, ficamos imobilizados. Portanto, abrimos-nos para o espiritual à medida que deixamos o passado para trás. Caso contrário, o velho prejudicaria o novo. Isso exige que estejamos sempre abertos para as surpresas. Será então errado o que veio antes? O primeiro passo num caminho terá sido errado porque não nos levou logo à meta? O primeiro passo é tão importante quanto o último. Todos têm o seu lugar. Contudo, o mais importante é sempre o próximo passo. O último lugar. Quando olhamos para os nossos antepassados, para as inúmeras gerações através das quais a vida nos alcançou, ocupamos o último lugar. O último lugar,
é aquele para onde tudo converge. Toda a plenitude que se acumulou através de muitas gerações nos alcança porque estamos embaixo e ali permanecemos. O último lugar é, portanto, um lugar de plenitude. Alguns julgam que têm o dever de fazer algo pelos seus antepassados, que ainda precisam reparar algo em seu lugar. Então procedem como se os antepassados ainda precisassem deles. Essas pessoas pretendem inverter a corrente da vida, fazendo-a fluir, por assim dizer, de baixo para cima. Muitos querem vingar os antepassados, defender seus direitos ou expiar uma injustiça cometida contra eles, como se lhes faltasse ainda alguma coisa. Assim, colocam-se acima deles e de seu destino, em lugar de tomar e segurar a própria vida. Sacrificam-na aos antepassados. Essa é uma estranha ideia. Nossos antepassados se consumaram. Apenas nós aguardamos ainda a nossa consumação. Por isso, na medida em que ocupamos o último lugar, devemos deixar estar como consumado e passado tudo o que houve antes de nós. Alguns pensam que receberam de seus antepassados uma obrigação, por exemplo, a de levar adiante a sua herança. Então se comportam como se, ao lado da vida que receberam, houvesse algo que devessem sacrificar para uma parte de sua vida. Com isso, recusam-se a assumir plenamente sua vida. Quando vemos nossos antepassados apenas como aquelas pessoas através das quais a vida fluiu para nós e atentamos somente para essa vida, esquecendo tudo o mais, ficamos no último lugar, junto da origem da vida, da causa da vida, sem que nada mais interfira. Ali ocupamos, como todos os outros seres humanos, o último lugar. E, simultaneamente, primeiro. O último lugar é o lugar do espírito. Nós o perdemos quando nos desviamos do espírito. Então, o espírito nos abandona e nos deixa em apuros até que, por seu intermédio, voltemos talvez à razão. Obrigado, Eurico. Eu vou fazer uma pequena parábola, né? Enquanto o Eurico ia lendo, estava aqui pensando na Medusa, né? Da mitologia grega. E eu vou entrar no porquê que veio essa metáfora. Quando ficamos muito presos em algo do passado ou num símbolo, nós cessamos o movimento, né? Porque, como o Hellinger fala, a gente não vai para frente, a gente vai para trás, né? Como se a gente pudesse controlar o que está lá atrás, como se a gente pudesse consertar o que está lá atrás. E isso vai nos tornando cada vez mais rígidos e cada vez mais estancados, né? Essa é uma metáfora que a gente usa na psicanálise, né, de rigidez psíquica, né? Então, uma pessoa que tem uma dificuldade com o novo, né? Vamos dizer um neurótico, né? Um neurótico que quer controlar, né, a vida, as pessoas, tudo à sua volta, vai enrijecendo as relações, vai enrijecendo, ele vai tornando as coisas quadradas, né? Porque aí ele pode ver tudo e ter controle sobre tudo, né? Só que isso é uma forma rígida, é uma forma congelada de agir, porque, na verdade, as pessoas mudam o tempo todo, as relações mudam o tempo todo, as regras, né, de mercado, né, estou falando do mercado econômico, por exemplo, mudam o tempo todo. E lembro que em uma das várias versões da Medusa que nós temos na mitologia grega, existe aquela do Percy Jackson, que hoje os jovens estão lendo. É uma releitura aí da mitologia grega. Que bom que eles estão fazendo isso, porque está trazendo à tona essa riqueza simbólica da mitologia.
e Percy Jackson vai para o Jardim da Medusa. Então, a Medusa ela está lá, ela tem um jardim, e é um jardim muito bonito, muitas plantas, e o que ornamentam as plantas são as estátuas. Estátuas de homens e de mulheres que estão cheios de flores, tal, e essas pessoas foram até o jardim porque estavam desgostosas com a vida, estavam desiludidas, né? Perderam um grande amor, ou não conseguiam lidar com a vida como ela era e buscavam o jardim de Medusa, para que ela, com seu olhar, os tornasse pedra, né? E a metáfora é essa, né? Aqueles que a Medusa olha, ela petrifica, né? Essa é uma metáfora muito comum na mitologia grega, né? Não só a Medusa faz isso, mas muitos, às vezes, são punidos pelos deuses se tornando pedra, como os anões ou até mesmo os titãs, né? Que é uma forma de você não é mais novo, você vai ficar fixo, preso, parado. Então, por isso que me veio muito a Medusa, né? E a gente tem aí o Perseu, né? Que depois ele acaba com a maldição da Medusa, e não no sentido de acabar com o fato dela apedrejar as pessoas, né? Dela transformar as pessoas em pedras, mas ele liberta ela dessa maldição, né? Porque ela estava presa nesse ciclo. Então, quando ele corta ali a cabeça, né? Ela deixa de ter esse efeito sobre todos. Mas a questão aí é do novo, né? Perseu não como um deus, mas como um humano que busca um grande perigo, o perigo de ser transformado em pedra, a serviço de seu pai, né? Zeus, né? Para libertar toda a humanidade. Quer dizer, o novo ele sempre traz o risco, né? E o risco é você ir para além do velho, né? Nesse sentido, não que a Medusa seja o velho, mas ela representa esse obstáculo, né? Porque ela fixa as pessoas, ela prende as pessoas na pedra. Quantas vezes a gente não transforma o nosso coração numa pedra, né? E aí a gente tem a metáfora da rainha do gelo, né? Que a Disney transformou na Frozen, a Frozen até que é fofinha, né? Mas se a gente vai nos contos de fada, a Frozen ela não é exatamente bonita que nem a Elsa, né? Ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa ressentida que tem um coração de gelo. E todos aqueles que se aproximam dela, ela congela. Ela impede que eles se movimentem novamente. E vocês têm também essa metáfora na História Sem Fim, né, de Michael Ende, né, onde a rainha, também chamada Rainha do Gelo, vai acabando com a vida. Ela vai tornando tudo oco e tudo sem sentido. Até que esse garoto chega para ela e, num último desejo que ele tem, ele pede que ela tenha coração. Né? Ele descongela o coração dela, ela começa a ter calor de novo e aí o efeito desse gelo se rompe. Né? Qual que é a solução com o coração congelado? Ele poder bater novamente, ele poder se aquecer novamente. Né? Isso passa, sim, pelo perdão, e não é o perdão de eu perdoo você, Eurico, é eu comigo mesmo. Né? É a relação minha comigo. Né? O que foi isso que eu congelei, o que foi isso que eu petrifiquei, o que foi isso que eu estagnei. Né? E tentar ir para além disso. Né? Onde eu vejo que se eu ficar nesse conflito de quem está certo e quem está errado, talvez isso apenas siga para a próxima geração e para a próxima e para a próxima. Em algum momento alguém tem que ceder e falar, ok, eu vou abrir meu coração. Eu vou abrir meu coração para os bons e para os maus, para os certos e para os errados. Né? E a gente teve uma das palestras no Congresso de Constelação Familiar, entre várias, né? Que aí entra um pouco na área do Eurico, né? Da doutora Lisandra Cecic, né? Sericato. Cericato, obrigado, Eurico.
e ela traz esse trabalho que ela faz nas penitenciárias, né, com os presos, e onde ela fala: aqui não há facções, aqui não há, né, esse grupo e esse, aqui há pessoas, humanos. Um pouco a mensagem que Dan Cohen traz também no livro dele, eu não lembro o nome em português. Eu sei que a Dilena já postou ele lá no grupo, né? Foi aquela publicação que o pessoal lá do Instituto Oca fez Não lá em é Cuiabá. leva o seu Isso. coração no meu coração? Leva o seu coração no meu coração, Dan Cohen. Exatamente, isso mesmo. E a gente tem o trabalho também de Marilise Einfeld, entre outros, né, que trabalham no sistema penitenciário e levam esse olhar. Eu não vou falar conciliador, eu vou falar esse olhar que olha o humano, que olha a pessoa que há lá, sem as grades, né? Ah, mas René, eles têm que ser punidos, tal, tal, tal. Sim, a gente sabe disso, né? Eles estão lá, né? Eles estão na prisão, né? O que a gente está falando aqui na questão da paz e do conflito, no livro que o Hellinger traz, é a postura, né? Existem leis, existe um sistema, né? E eles estão dentro desse sistema. A gente pode reproduzir esse sistema da mesma forma como todo mundo, de forma vingativa, ou a gente pode entrar numa postura que é inclusiva, ou talvez até integrativa, né? E aí a gente vai para um outro ponto que foi nevrálgico aí na nossa leitura, né? Quando a gente leu a autobiografia de Bert Hellinger e é aquela fatídica carta dele a Adolf Hitler, né? E, ai meu Deus, como que pode escrever uma carta para um ditador assim? E Hellinger está falando do humano, né? Da pessoa que cometeu, e ele deixa bem claro, assim, tudo tem consequência, mas existe uma pessoa lá, existe uma família, existe um sistema lá. Essa é a postura do facilitador, né? Quando nos procuram, nós não somos juízes, nós não somos padres, nós não somos policiais. Todas essas funções existem, né? Mas como facilitadores nós não vamos ocupar nenhum desses lugares. A gente vai se esvaziar desses lugares, do julgamento, da intenção de falar para o indivíduo que é certo e o que é errado na nossa sociedade. Não é esse o nosso papel. É nos esvaziarmos e vermos o ser humano que lá está e o lugar que ele ocupa a partir daquilo que ele fez. As consequências são dele, né? E se a gente consegue chegar nesse lugar que o Hellinger aponta, a gente consegue operar, não a gente, né? Essa postura consegue operar uma transformação no nosso cliente, né? Porque a partir daí, talvez, sem esse julgamento, ele olhe e faça, né? Como o Sam Storch fala do trabalho que ele fez com jovens infratores, né? Que muitos desses jovens infratores, quando vem o pai representado na constelação, falam, saudade, não fazia ideia que eu estava procurando ele. Não fazia ideia que eu estava fazendo exatamente que nem ele, né? Por causa da postura, né, do Sami, que ele conseguiu se esvaziar. Ele não estava lá como juiz, estava lá como facilitador, né, de constelações familiares. E é um pouco esse o convite que o Hellinger faz nessa meditação. Quer dizer, muitas vezes no nosso ego a gente fala, não, eu quero olhar para o vale, eu quero olhar para os meus familiares e para os familiares bons. Aquela tia que eu não gosto, aquele lá que eu tenho uma rixa, eu não vou pôr no vale, não. Eu só quero no vale as pessoas boas, né? E o Hellinger fala, não, são todas. E todas elas têm um lugar aqui, né? Porque na hora que eu faço essa distinção, né, eu estou operando essa distinção em todos os meus atos na minha vida, né? Então eu falo bom dia para Helena, mas não falo para Dilena, né? E logicamente existe uma razão pela qual eu faço isso, mas
Que efeito isso tem sobre o grupo? Que efeito isso tem sobre o sistema, né? Sobre todos, né? Então, querendo ou não, a gente... as nossas ações, elas têm uma reverberação muito grande. Nessa postura inclusiva, integrativa, quando eu falo integrativa, inclusive daquilo que é difícil, que é nodoso, que é sofrível, o coração se amplia. O Eurico lembrou bem, né? O livro do Dan Cohen, né? Leva o seu coração no meu coração. E o Dan Cohen estava falando de pessoas presas nos Estados Unidos no corredor da morte. Né? Ou seja, ele trabalhava com pessoas que cometeram crimes capitais. Né? E o trabalho dele não era soltar eles de lá. O trabalho deles não era perdoar eles. Ele oferecia para eles um lugar ampliador. Ele como facilitador. E ele acreditava, né, assim como o pai dele acreditava, na pacificação. Assim como também o pai de Sam Storch. Né? O Sam Storch, quando fala de Dan Cohen, conta essa história. Né? Pessoas que estão a serviço da paz. Para a paz, você precisa dessa postura que inclui tudo, ou integra tudo, o bom e o mal, o certo e errado, e que consegue se esvaziar. Esvaziar da intenção de melhorar ou se esvaziar desse julgamento. Sim, é dificílimo, mas é essa postura que toda vez o Hellinger volta a nos trazer nos livros, nas reflexões dele, nos seminários dele. Né? Não há certo e errado, não há melhor ou pior. Há o que há. A partir do momento que eu reconheço aquilo do jeito que é, eu dou um lugar para aquilo. Quando as pessoas têm um lugar, elas conseguem agir em sua potência. E era isso que o Dan Cohen também falava em seu livro. Né? Como aqueles seres humanos eram afetivos, eram criativos, calorosos, porque ele ofereceu essa oportunidade, esse lugar. Né? Logicamente que esse não é um trabalho para qualquer um. Né? Eurico, né? Você faz um trabalho assim, a gente sabe que exige uma meditação, exige um cuidado constante para a gente entrar nesse lugar. Né? E, né, ordens da ajuda. Se eu não consigo entrar nesse lugar, é melhor que eu não o faça. Né? Porque não é um lugar de ego. Não dá para fazer isso do lugar de ego. Eu realmente tenho que me despir e me esvaziar, né, de intenção e julgamento. Né? Pelo menos essa é a minha leitura aqui desse capítulo, o último lugar, que, aliás, também é um excelente capítulo para a gente falar da hierarquia e precedência. É um ótimo exemplo para os workshops para a gente falar de ordem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação a essa leitura que é aqui? Renê, só gostaria de compartilhar a sua fala, lembrando do Dan Butch Cohen e a obra dele, compartilhar uma notícia muito boa, né? Essa experiência que a gente tem dentro dos grupos reflexivos de homens perpetradores de violência doméstica. A gente trabalha atualmente com 80 homens, muitos deles egressos do sistema penitenciário, estão ali cumprindo uma pena, vão ter que ficar junto com o Eurico e com os meus colegas facilitadores por 2 anos, né? Mas a grande boa notícia disso é que na última formação oferecida pela Escola Paulista da Magistratura, que é parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2 desses homens se manifestaram na intenção de fazer o curso introdutório de facilitador em justiça restaurativas. É uma formação muito criteriosa, eles são muito exigentes. É difícil, até por conta de que eles vêm também de camadas um pouco mais carentes da população, com menos chances de aprendizado, mas a boa notícia é que os 2 passaram pela formação introdutória.
vão agora no segundo passo, que a gente vai começar também com professores aí de forma presencial, que vêm da Escola Paulista da Magistratura para ministrar o curso, nesse novo curso que vai iniciar dia 11, nós estamos com 21 pessoas inscritas, e dentre eles, 2 homens egressos do sistema penitenciário, perpetradores de violência doméstica. Então, isso é uma alegria a gente poder ver isso quando a gente olha de uma forma diferente, quando a gente faz a nossa partezinha muito pequenininha, né? A gente possibilita a transformação. Então, são 2 pessoas que vão levar para frente essas ideias, esse trabalho, e é só um olhar diferente, sem julgamento. Então é uma alegria compartilhar aqui com vocês esse. A gente fica contente pelos outros 20 que estão lá também, né? Também que vão se tornar facilitadores, talvez, né? Alguns se formam, guardam o certificado na gaveta e não atuam. Outros vêm como facilitadores, vêm exercer o trabalho voluntário. Então, dentre eles, a gente tem 2 pessoas que ainda estão cumprindo essa pena de ter que frequentar os grupos reflexivos, mas vão ser facilitadores como a gente. Isso é uma alegria. Então, seria isso que eu queria compartilhar. Ótimo. É importante você trazer isso, sim, porque, por exemplo, né, a referência que eu tenho no Alcoólicos Anônimos, e assim como nas clínicas psiquiátricas, é que muitas vezes o terapeuta, ou o condutor, né, o zelador do grupo, é uma pessoa que passou pelo Vale das Sombras, né, que passou por essa experiência, e quando ele fala, né, do código, né, do Alcoólicos Anônimos e tal, ele fala com propósito, ele viveu aquilo lá, não é um simples parlatório, né? E você está falando de pessoas que passaram pelo curso e provavelmente viveram e reviveram seus crimes, viveram e reviveram sua culpa, sua consequência, o julgamento da sociedade, o olhar da sociedade, e falavam, mesmo assim, eu vou transformar isso num instrumento, talvez num instrumento de paz. Né? Então, realmente, a força que você tem que ter é muito grande aí. Né? E o Hellinger, ele fala disso no livro A Cura, né? É como se fosse um atravessamento, né? Aqui não a doença, mas o crime como uma travessia, né? Logicamente que, se retirado do contexto, essa frase parece boba, né? Mas não, a gente está falando de todo um percurso, toda uma história, e de uma pessoa que se permitiu, sim, se desnudar, sim, reconhecer o que fez e talvez fazer diferente. Né? É uma tentativa de reparação. Né? Sim. E era nisso que Hellinger acreditava, é nisso que Samistorch acredita, é nisso que Dan Cohen acredita. Né? Ah, René, mas a gente não pode falar isso para todos. Não, a gente está falando para esse que o Eurico está falando aí. A gente está falando para... Sim, existem cases e cases, existem pessoas e pessoas. E assim como Hellinger, né, acreditava na reconciliação e na paz, que você está fazendo aí, Eurico, é sim uma luz. Né? É uma luz num caminho das sombras aí. E quem é terapeuta sabe que precisa percorrer esse caminho também consigo próprio para poder conduzir os seus clientes. Né? Então, todo mundo tem relacionamento afetivo, todo mundo tem pai e mãe, todo mundo tem irmão, todo mundo tem porteiro, todo mundo anda de carro no trânsito, ou seja, quem não tiver sombra, reavalie, né? Porque nesse grupo aqui todo mundo tem sombra. Né? Eu não vou falar que a sombra de um é maior que a da outra. Né? O simples fato de ter sombras e poder olhar para elas já é um movimento em direção ao novo. Né?
porque o natural é a gente esconder a sombra, a gente fugir dela. À medida que o Eurico foi contando, tanto a Dilena quanto eu, a gente partilhou algumas coisas aí no chat, depois a Dilena vai jogar isso no nosso grupo, né, lá no Facebook, eu imagino que também lá no Telegram. Né? Então a gente tem muita coisa, né, no direito sistêmico, na justiça restaurativa, no sentido disso que Berto está falando. Né? E isso mostra o quanto teve um movimento. Né? E se a gente tem tantos ataques aí, né, as constelações, esse trabalho, é porque movimentou muitos campos. Movimentou muitos, e quando eu falo campos, eu também falo de cantos, né? Cantos escuros, né? Onde a luz antes não chegava, né? O movimento não chegava, chegou, e isso causa, sim, também resistência. Né? E o Hellinger falava também isso. Né? O novo causa resistência, o novo causa negação. Né? Nós temos uma característica de, às vezes, ficarmos apegados ao antigo, ao velho. E isso também é fonte de conflito, né? Porque o novo pede passagem. Né? E se a gente ficar preso ao velho, a gente vai impedir a passagem do novo. A gente vai literalmente ser a pedra no meio do caminho. Fala, Helena, por favor. Eu tô com o livro, né? Que nada é um livro Pensamento a Caminho, e esse assunto novo surgiu. Eu posso ler um texto sobre isso, novo? Por favor. Ai, respirar fundo, gente, porque olha, esses encontros são fortes. O novo. O novo vem depois do velho. Ele o substitui ou prolonga. O novo nem sempre é melhor. Muitas vezes, novo significa apenas mais recente. Em nosso sentimento, porém, associamos ao novo uma expectativa de progresso, de evolução, frequentemente também de liberação de algo velho ou opressivo, e o sentimento de acréscimo e de felicidade. O novo nos mantém em movimento, ansiamos por ele, queremos experimentá-lo e conhecê-lo, desejamos possuí-lo, pois a vida sempre se vive de novo. Cada dia traz novidades. Por isso, o novo é vivo, comparado ao velho. A não ser que o velho se renove e volte a ser novo para nós. O velho é constantemente questionado pelo novo. Por isso mesmo, precisa renovar-se sempre, para que não se imobilize. Na alma, nada se repete. Quem espera pela repetição, por exemplo, de uma felicidade especial, perde o novo, porque toda repetição é velha. O velho pode ser confortável, mas cansa. Somente o novo nos mantém animados. Ai, olha, difícil ler esse texto. Essa repetição, né? Como o novo é. A palavra me fugiu, mas como a gente precisa de coragem para ir para esse novo. Uhum. Assim como é importante, né, que o velho, o maduro, saiba dar passagem, né? Saiba abrir mão, desapegar. Né? E aí a gente está falando de vários processos. Né? É interessante quando a gente observa, né, quando tem rixas na família, né? Na família dos outros, não na nossa, porque nós aqui somos saudáveis. Né? Mas quando existem rixas nas famílias, às vezes rixas pesadas, é muito interessante como as famílias, às vezes, deixam de lado as rixas nos velórios e nos nascimentos de novos descendentes. Né? Então, é como o velho, né, e com todo respeito ao defunto,
né? É como aquele que deixa aqui, abre a possibilidade para o novo. E a criança em si, o nascimento em si, ela também traz aquele novo, né? A partir do momento que vem o filho, o pai já está caminhando para o velho. E o avô, mais rápido ainda, né? Então, fica bem registrado, né? O novo, aquele que está e aquele que quase foi, né? E nessa passagem, muitas vezes a gente percebe, né, como o avô se renova, ele se regozija que ele vê a semente, a força, né? E o pai, ele tem aquele momento de ponderação entre a juventude que está esvaindo pela mão dele e a maturidade que vem, né? A responsabilidade que vem. Que tipo de vida eu quero passar para esse jovem, para essa criança, né? E assim é a dança dos tempos. O tempo todo isso vai acontecendo, né? Então, o tempo todo, entre ir dormir hoje à noite e acordar amanhã cedo, né? Essa é uma meditação taoísta, né? Eu, como velho, me despeço ao adormecer e faleço para amanhã renascer, novo. Eu não sou mais ontem, eu estou pronto para o hoje. E o hoje é novo. O ontem foi, né? Agora, essa postura, Helena, essa meditação, né, que eu aprendi com uma professora de yoga, você faz algumas vezes, mas se você fizer todo dia, você fala, hoje eu vou pular, vai, vou ficar com o velho mais um tempinho aqui pertinho de mim, abraçado e tal. Então, sim, nós temos isso, né? Nós temos os nossos apegos, nós temos nossas repetições, né? A medicina, a psicologia, a psicanálise, a homeopatia apontam, né, para essa repetição, para esse ciclo. É ao mesmo tempo que o ciclo permite que a gente leia certas coisas, certas dinâmicas, ele aponta para coisas que giram em falso, né, e onde talvez é possível colocar algo novo. Mas isso implica em coragem, né? Eu hoje li uma frase de Rudolf Steiner que dizia que o contrário ao medo é o amor, né? Que coragem é a ação do coração. A palavra coragem significa ação do coração, né? Então, exatamente colocar amor lá onde há medo, colocar calor lá onde há medo. Ou paralisia, ou gelo, ou frio, né? Como, por exemplo, no ódio, no ressentimento, na vingança. Afinal, a gente está falando de vingança nesse livro, né? E de como a vingança nos prende num círculo vicioso, né? Seja uma vingança relacional, seja uma vingança ancestral, sistêmica. Obrigado pela sua leitura, Helena, né? Por favor, Eurico, vamos à conclusão, à inconclusão desse livro. A conclusão, a consciência. A grande paz que nos liga uns aos outros é um fruto da sabedoria. O que significa aqui sabedoria? Consiste em vibrar junto com a consciência do todo, com a consciência da Terra e do mundo. Será isso um exagero? Poderão os conflitos, sejam pequenos ou grandes, subsistir fora da vibração do todo e da consciência da Terra? Tudo que se move na Terra só pode mover-se porque uma consciência que nos transcende, o mantém em movimento, num movimento que faz sentido. Para esse movimento não pode haver insensatez, especialmente para os que deixaram guiar por essa consciência e nela confiam
e confiam nela sobre todos os aspectos. Eles não se colocam contra esses conflitos, apenas tomam consciência deles e de seu movimento. No entanto, essa consciência da Terra aparentemente evolui. Pelo menos é assim que ela se manifesta nos indivíduos e nos grupos. Pouco nos importa se essa consciência realmente continua a evoluir em contextos maiores, ou se apenas nós nos tornamos cada vez mais conscientes desses contextos. O efeito em nós é o mesmo. Essa consciência se alarga à medida que recebe cada vez mais coisas e se aprofunda no entendimento de suas relações. Ela deixa que elas atuem na própria alma e na própria consciência, e vibra com isso. E assim começa a paz em nossa consciência. Da consciência resulta a ação, um modo de agir diferente em sintonia também com aqueles que estão em conflito conosco, ou com quem estamos em conflito. Essa harmonia começa na própria alma. É na alma, na própria consciência, que começa a paz. Ela nos une à consciência atrás da nossa consciência, pois os conflitos, afinal de contas, estão a serviço da conscientização do todo. Uma colocação, Eurico, você que colocou o ponto final no texto. Uhum. Finalizamos. Muito bonito essa coisa, né, da consciência, né? O Hellinger, ele sempre falava uma frase que, mas no final ele repetia sempre essa frase: a constelação familiar nos leva a outras camadas de consciência, a uma ampliação de consciência. E o professor Helena, me ajuda. O professor que a gente gosta da Helena Schuller, me fugiu o nome dele. O altão que luta artes marciais. Que veio aqui para o Brasil. Tom Joel Vezer. João Vezer, obrigado. João Ah, Vezer. Ele fala de a constelação familiar, ela abre um espaço. É como se, e ele demonstra dessa forma, né? É como se nosso coração tivesse apertado, unser Herz ist eng, e nós damos espaço, wir geben Raum, algo novo, né? Nós damos espaço ao novo, nós damos espaço a relações, né? Então a gente sai do estreito e vai para o amplo. Essa era uma outra metáfora que o Hellinger sempre trazia, do estreito ao amplo. E às vezes a gente precisa ir do amplo ao estreito. Em que sentido? Limites. Então, a constelação familiar não vai mostrar apenas possibilidades e amplitudes, mas também limites. Então, às vezes, ela fala: teu lugar não é aqui, agora teu lugar é aqui. Volta para o seu lugar e deixa aquilo lá tem o seu caminhar. Ou seja, a tomada de consciência. Resumindo, a constelação. Onde eu fui parar? Opa, desculpa, gente. Eu mexi aqui e me perdi. Resumindo, a constelação nos leva a uma outra amplitude de consciência. Agora eu sei. Né? Que o Jakob Schneider nos fala naquele livro. Né? Então, agradeço, né, a consciência que vocês trouxeram, né, nessa leitura. E eu gostaria de abrir o espaço aqui. Nós temos aqui quantas pessoas presentes? Está aparecendo. 11, Renê. 11. Tira o Renê, temos 10 pessoas. Eu gostaria que cada um fizesse uma breve colocação
sobre como que é para você paz e conflito agora, né? Pode ser que você tenha chegado há pouco nessa leitura, né? Então você traz apenas como ficou para você paz e conflito agora. E pode ser que você nos acompanhe há muito tempo, né? E como ficou para você paz e conflito agora, né? Então fiquem à vontade, não tem ordem certa, abram seus microfones e vamos encerrar paz e conflito trazendo aí o que é paz e conflito para vocês hoje. Para mim é estado de consciência. Parafraseando o Eurico e o Hellinger agora no final, um estado de consciência. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que para mim eu compartilharia que paz e conflito, elas acabam caminhando juntas, sabe? Para que a gente possa vivenciar a paz, os conflitos também fazem parte, porque somos diferentes, viemos de países diferentes, origens, famílias diferentes, padrões familiares diferentes. Então, tudo isso vão gerar conflitos. A vida não, a gente não consegue viver uma vida onde não haja nenhum tipo de conflito. Mas quando a gente, quando a gente olha para esses conflitos, quando a gente dá lugar para eles, e a gente consegue se abrir para esse novo que a obra falou no final, a gente pode caminhar junto em direção à paz. É uma é uma ilusão, às vezes, de muitas pessoas achar que a vida vai ser perfeita, que nunca vai acontecer um conflito, que vai sim, principalmente para a gente que vivencia uma relação de casal, uma relação tão próxima, tão íntima. A gente vai vivenciar muitas dificuldades, muitos conflitos, mas o mais importante é como a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai resolver esse conflito aí que nós estamos diante dele. Então, para mim, é o que eu compartilharia. Essa obra aqui é, é, um, é uma referência para mim. Eu já li ela algumas vezes, que eu nem me lembro quantas mais, e cada vez ela fica mais clara, traz mais informação para mim. Então, muito importante. Obrigado, Eurico. Paz e conflito para mim, tá ouvindo? Dá para ouvir? Paz e conflito para mim é grande tomada de consciência, né? Que tem que ter as duas coisas. E me remete também ao o meu lugar, né? O meu lugar na ancestralidade, na vida, né? Em todos os lugares. Esse livro me apontou muito para essa questão do lugar também, do próprio lugar. É isso que eu pensei. Assim, Obrigado, Mônica. nada. Para mim, eu acho que a sintonia mais forte que esse livro trouxe foi o de olhar para além das vítimas e dos perpetradores, para essa força que conduz a todos, que ama a todos. E quando nós mantemos a consciência de que é assim que funciona e de que nós podemos nos entregar para essa força, Ligou teu áudio, Regina. é o que nos dá força, coragem para seguir em frente e deixar o passado no passado. Gratidão, Regina. Eu acho assim. Olha como vem bonitinho aqui, conflito e paz. Uma resposta, bem embaixo. E, na verdade, eu vejo essa resposta como uma mudança, né? E um equilíbrio entre
o conflito e a paz, tá? Desculpa, Vera, você estava falando, mas você estava com muito chiado e eu não percebi. Aí eu fui falando também, tá? Obrigado, Dilena. Vera, se você for falar, pode habilitar seu áudio, que eu, como estava dando eco, eu desabilitei. Oi, Pronto, gente, boa noite. boa noite. Eu estou de óculos escuro porque meu outro óculos quebrou a alça e ele tem grau e às vezes eu preciso do grau. É muito bom estar aqui com vocês. Sempre tem um aprendizado, sempre tem uma questão. Eu acho que a gente parece que sai assim mais leve, né? Depois de cada encontro. E eu penso que esse livro assim me faz pensar que tudo é como é mesmo, que na hora do conflito, o que que eu aprendo com ele, né? Para que ele veio me ensinar? O que que ele veio me ensinar? Talvez seja como a doença, né? Que também tem as lições. Então, é muito bom estar em paz, né? Mas eu acho que parece que a gente aprendeu que a gente cresce no conflito, né? Na paz você pode estar meio acomodado, né? E no conflito você cresce. Eu penso que é difícil, eu gostaria de não ter conflito. Mas, assim, todos os dias tem um desafio, todos os dias tem algo para olhar. E hoje eu posso olhar com mais amor, eu posso olhar com mais oxigênio, eu respiro mais. Meu dia inteiro. Hoje mesmo passei um dia bem dificinho, mas eu respirei, respirei, respirei. Aí a minha irmã falou: Nossa, eu tenho achado você calma. Eu falei: Ah, sou igual. Mas eu tenho respirado muito mais, porque esse entrar e sair, né, do oxigênio tem me dado muita paz mesmo. E eu tenho estado mais em paz. Então, assim, a minha paz se deve a tudo isso, a nós estarmos juntos em cada encontro, a tudo que o Bert escreveu. E eu penso que eu estou numa fase de crescimento, eu estou assim, eu já tenho tanta idade, né? E, nossa, estou tão longe de estar mais ou menos pronta. Tenho tantas coisas que eu preciso mudar, que não estou contente. Então, eu acho que dá essa inquietação e, ao mesmo tempo, você recebe. Você sabe que a hora do conflito é hora de crescimento. Você pode acolher a sua criança, pode acolher você com muito amor e vai, que daqui a pouco vem um novo degrau. E cada degrau tem um desafio. E que nós estamos vivos, alguma coisa assim, de ter consciência mesmo do aqui e agora. E para mim é uma grande gratidão estar junto com vocês. E para o Bert também, tudo isso que ele escreve, que é revelador, aquecedor, amoroso, muito amoroso, nos faz pessoas amorosas também. Eu tenho estado mais amorosa também. Tudo isso, gente. Gratidão. Gratidão, Vera, pela sua partilha. Enquanto você falava, me veio uma frase da doutora Elisabeth Kübler-Ross, né, psiquiatra suíça. Ela fala: a vida ela é como frequentar a escola. E a gente vai entregando as tarefas de casa. E a cada tarefa que a gente entrega, a próxima lição é um pouco mais difícil do que a anterior. A frase encerra assim. Aí você fala: pô, qual que é o resto da frase? Não, encerra assim: a próxima lição é mais difícil do que a anterior, né?
Mas eu... você também tem mais recursos, né, René? Exato, exato. A cada lição, né? A cada ano que eu vivo, eu tenho tanto mais recursos hoje. Nossa, como é bom ter esses recursos, né? Obrigado, Vera. Eu só vou fazer a leitura aqui que a nossa colega Ana Bordim escreveu. Para mim, é sobre o bom e o mal, consciência individual e consciência coletiva. E o que vale é a paz de espírito. Então, gratidão aí, Ana, pela tua colocação. Quem gostaria de falar agora? Um resumo disso tudo, né? Além do prazer de estar aqui aprendendo a cada momento, né? Conflito e paz, para mim, é um caminhar, é como andar mesmo, pé após pé. Então, é um aprendizado a cada passo, né? Estar aqui caminhando com vocês e relendo essas obras e tendo a oportunidade de reflexão é muito aprendizado. Só gratidão. Gratidão, Cleusa, por participar conosco dessa bela jornada. E enquanto a gente estava lendo, me veio uma imagem de um texto bíblico que eu não sei o texto exato, né? Daquele episódio de Sodoma e Gomorra, que era deixar o velho e sair. Aquela pessoa que olhou para trás foi transformada em pedra, né? Em estátua. Exatamente, exatamente. Rebeca, por favor, pode abrir seu microfone. Boa noite, gente. Enquanto eu lia esse livro, eu acho que eu tive mais conflito do que com minha própria profissão, sou da área jurídica também, porque cada vez que eu li, eu disse, ixi, isso aqui eu não consigo fazer, não. Isso daqui eu lia me colocando na situação mesmo, né? Porque Bert é muito concreto, não é um teórico, tudo que ele está falando é de coisas reais que ele testemunhou. Então é muito fácil a gente se colocar, tentar se colocar naquele contexto. E aí eu ficava lendo, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não. E aí eu percebi o sentimento dominante. Por que eu não consigo fazer isso? É o medo. O medo é o principal para mim, no meu lugar, né, na minha vida, é o principal ponto de conflito. É o gerador, é a semente do conflito, é o medo. E ultimamente eu comecei a questionar meus medos. Será que eu tenho quase 40 anos já? Faz algum sentido eu ter medo disso daqui, para eu estar brigando com essa pessoa? Essa pessoa, de fato, para início de conversa, é realmente uma ameaça real? Ou eu estou sendo levada por narrativas e caraminholas da cabeça de coisas que já passaram? Há alguns anos, essa pessoa poderia ser uma ameaça concreta. Mas agora, neste momento, agora, nesse minuto, ela não é mais uma ameaça concreta, mas eu percebi ao longo do livro que eu tinha esse sentimento. Eu não percebi imediatamente, meu Deus, mas eu não consegui. Por que que eu não consigo? Porque para mim é difícil até eu me colocar aqui, né? E por outro lado, eu também pensei assim, metade da minha família, a minha família materna, toda a minha família materna e paterna é envolvida com política, só que a materna é super de direita, o meu avô provavelmente foi do DOI-CODE, e minha família paterna é de esquerda. Meu pai foi preso pelo DOI-CODE. E por que que eu não brigo com eles? Na maioria dos momentos as coisas estão em paz. Lógico, uma pessoa ou outra por conta da idade mais avançada, é que tem alguns conteúdos que você não vai conversar com aquela pessoa. Ela já tem 80 anos, já, né, a própria história de vida delas. Mas eu estava pensando nisso, por que que eu tenho um background que dá tudo para ser espinhoso e por que que eu consigo me dar bem com os meus parentes? Porque realmente o amor, não no sentido piegas, não no sentido de você
ter uma visão idealizada do contexto das pessoas, não é isso, mas é porque o amor é inclusão, né? O E se amor é você ação. E tem uma coisa que o Bert diz, é porque eu não lembro do livro e nem lembro decorado, eu vou só parafrasear, não, só vou falar o que eu entendi. Ele estava falando alguma coisa sobre o mal. No início do texto, quando eu li, já veio os julgamentos, mas ele é um texto, acho que de uma página, ele começa mais ou menos assim: quando você inclui o mal dentro de si, aquilo que antes causava repulsa te liberta. Mas ele não está falando isso no sentido de você concordar com o mal. É que a resistência, e tem uma frase, eu não sei se é do Jung ou do Freud, que é maravilhosa. Cuidado quando você olhar para a escuridão. Não passe tempo demais olhando para a escuridão, porque uma hora ela olha de volta para você. Até pelos nossos neurônios espelho, a nossa mente tem essa característica de tomar as qualidades, mimetizar aquilo que ela está focando. Então, quando o Bert diz isso, eu entendi mais ou menos nesse sentido, é que a resistência é você ficar focando obsessivamente para aquilo que te fez mal. A inclusão de algo ruim que te aconteceu como inclusão não é a resistência nem é a passividade. É exatamente você incluir em algo que é maior do que aquilo que é você mesmo. Que aquilo aconteceu com você, mas você ainda existe. Você existe antes daquilo acontecer, você continua existindo apesar daquilo ter acontecido. Não, também não é no sentido de gratidão a tudo. Ah, que eu detesto isso. É muito fácil quem não sofreu. É muito fácil eu falar para uma pessoa que eu nunca passei pelo sofrimento dela. Ai, mas inclui. Não. Por isso que também é importante nessas oficinas serem feitas por pessoas nesses contextos muito dramáticos, né, como penitenciário, como abuso, como violência. É muito importante que seja a pessoa que passa por aquilo a, se possível, ensinar as outras. Mas é isso que o Bert disse é muito bonito, que quando você inclui o mal, aquilo te liberta. E ele está falando isso porque quando, quando a gente resiste, a gente ainda é parte do conflito, a gente fica adubando o mal. A resistência é o adubo da própria maldade que você combate. Enquanto você está no conflito, lembrei de um professor meu de Cabala que falou, quando você for para a guerra, quando você sair acima da guerra, o teu Deus te ajudará. A palavra em hebraico é, quando você desistir da guerra, do conflito, quando você decidir resolver o problema para além do conflito, o teu Deus te ajudará. A divindade, o teu espírito vai te ajudar, né? Então, mas é um livro muito difícil. Era umas 5 páginas, não vou fazer mais constelação, não. Eu não consigo fazer isso, não. Eu só consigo refletir, mas fazer isso aqui é muito complicado. Continue refletindo. Tem um texto do Hellinger, é um texto longo, sobre um sábio e um aprendiz. Mas o final do texto, o aprendiz vira para o sábio e fala, como posso eu me tornar aquilo que você é? E o sábio responde, seja. Então, vá para a ação. Lógico, estude, lógico, reflita, lógico, faça terapia, faça supervisão. Não é um caminho fácil, né? Mas sim, faça. Tome em tuas mãos. Adorei a tua metáfora de a resistência ao adubo do conflito. Vou levar isso comigo. A resistência ao adubo do conflito. É uma forma bem brasileira de se referir ao conflito, né? Gratidão, Rebeca, pela tua colocação. E quem gostaria de falar agora?
Eu acho que só falta o Celso e a Helena. Não, a minha reflexão sobre o livro é sempre assim, eu penso mais no conflito e paz em relação ao indivíduo, que na verdade a gente está sempre brigando, antes de brigar com outro, a gente briga com a gente mesmo, né? Então, muitas das questões que a gente tem, na verdade, é com a gente mesmo que a gente tem que resolver, né? Só que o espelho, né, faz a gente brigar com o outro, né? E aí eu também me questiono, assim, né? Porque tem gente que é mais incisivo, né? Quer se colocar mais. Não, eu quero dominar, quero marcar meu território, né? Sei lá, coisas desse tipo. Mas, na verdade, acho que a grande questão é essa aceitação que a gente tem que ter pelo que já falaram aqui na aula de hoje, né? Cada um tem uma vivência, né? Cada um veio de uma origem. Quer dizer, o caminho de cada um é diferente, né? E para você chegar aonde você quer chegar, às vezes você precisa ter mesmo esse conflito para você olhar, né? Senão você não consegue avançar. Mas é difícil, né? E aí a Rebeca estava falando, porque eu trabalho no judiciário também, né? Aí eu vejo o quanto dentro do judiciário as pessoas já têm uma postura de como se fosse para brigar, né? Ou se defender. Isso é difícil, né? Porque a pessoa quer ter razão. E, e aí é que você tem que achar o equilíbrio, né? Para você ver o outro, realmente enxergar o outro e ver o que você pode realmente reivindicar ou não, né? Então, sei lá, para mim é sempre um grande aprendizado. É. Às vezes ter razão é abdicar, às vezes a paz é abdicar de ter razão. A sabedoria é saber abdicar de ter razão. Isso mesmo. Obrigado, Celso. Helena, contigo. Bom, para mim, conflito e paz é um caminhar dessa tomada de consciência. E neste momento da minha vida, eu estou exercitando muito o centramento para eu ficar nesse último lugar. E é isso. Ótimo. Excelente. Agradeço a colocação de todos vocês, ao enriquecimento que todos trazem com seu olhar, né? E com a despedida do velho vem o novo. Então, semana que vem, Cleusa nos brindará com esse novo livro, Amor à Segunda Vista. Love is in the air. Passo a palavra aí para Helena. Júlia, gratidão, Eurico, pela leitura. Obrigado. Boa noite, gente. É muito bom sempre estar aqui. Mais um livro que nós concluímos. E é isso. Nossa, o coração está a mil, assim. E já ansiosa para o início da próxima leitura. Então, na terça-feira que vem, iniciamos a leitura do Amor à Segunda Vista. Obrigada, Eurico, pela leitura, Renê, pela orientação, a todos pela presença e pelas considerações. Uma boa noite a todos, gente. E até terça que vem. Beijo. Boa Muito noite. obrigado Muito por vocês obrigada. estarem Boa aqui com a noite, gente. obrigado. Beijo. Muito obrigada. Boa noite.